Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. Qual a relação da depressão e o suicídio? Nós vamos falar sobre essa doença silenciosa que pode levar à morte. Os nossos convidados são o Dr. Luiz Alberto Pi, psicanalista, Dr. Carlos Felipe de Oliveira, psiquiatra, e Patrícia Fanteza, representante do CVV, Centro de Valorização da Vida. Muito obrigado pela presença de todos vocês. A Organização Mundial da Saúde estima em 300 milhões de pessoas com depressão em todo o mundo. É um número que chama muito a atenção e a gente queria poder levar para o público como que a gente consegue diagnosticar isso em casa, até chegar a um diagnóstico de um profissional. Por favor. Bom, em casa, começa a se estranhar um comportamento da pessoa, se alimentando mal, às vezes com dificuldade até de levantar da cama, de tomar banho, e ir para o trabalho, vai se arrastando, às vezes não consegue ir. Então, isso são sinais claros de que está havendo uma depressão, né? E o começo é mais difícil, porque se mistura com outros problemas circunstanciais. A gente precisa, primeiro que tudo, distinguir tristeza de depressão. A pessoa, às vezes, está triste porque alguma coisa aconteceu. Brigou com namorado, foi mal no colégio, nós estamos falando de adolescentes, né? E isso não é propriamente depressão, né? Depressão vem de dentro. As coisas que vêm de fora e atingem a pessoa, elas geram tristeza, né? Depressão é uma doença interna, então ela começa do nada, não acontece nada especialmente para que uma depressão se desencadeie. Às vezes, um pequeno acontecimento dá origem a uma depressão, uma coisa pequena e que não tem uma relação, vamos dizer assim, suficiente para causar depressão. Então a gente começa já a poder estranhar isso. O que houve que só por causa disso ele está tão triste assim? Isso também pode ser um sinal de um começo de depressão. Mas quais são os sinais que a gente consegue? Porque muita gente fala da confusão com uma tristeza um pouco mais duradoura. Como é que a gente consegue perceber isso, até mesmo em diferenças de idade, né? Que a gente sabe que é uma doença que pode atingir o adolescente e também a pessoa com mais idade. Como é que a gente consegue ter esses sinais muito claros para poder fazer uma ajuda imediata? Vamos lá. Além do que o Dr. Pi já colocou aqui, é importante, assim, em relação ao adolescente, o adolescente ele está num período de mudanças, né? Todos os comportamentos. Então, às vezes, as regras em relação aos adolescentes são bem distintas, né? Aquilo que a gente pode imaginar que para um adulto funciona, não funciona para um adolescente. O adolescente está em processos de mudança. Às vezes, algumas manifestações que aparentemente poderíamos definir como manifestações estranhas, são estranhas porque ele está no processo de adolescência. Eu acho que entre algumas coisas importantes tem as mudanças de hábitos, né? As mudanças de hábitos são importantes. Largar alguns projetos. Em relação ao jovem, é importante, porque o jovem está dentro, ou na escola, ou numa faculdade, então a gente pode fazer como é que está indo, como está o seu processo de aprendizagem. Um outro aspecto importante, como estão suas redes sociais. Isso é importante. E tem essa coisa que hoje eu acho bastante incontrolável, que é o acesso virtual às redes, né? Porque antes, conversando com professores, dizia assim, antes a gente dizia que a criança, o adolescente não podia assistir determinado filme, não podia, tinha uma carteirinha, né? Ele não entrava no cinema, mas agora não existe mais isso. E outra coisa, veja o seu filho se está trancado no quarto. Já não é mais trancado no quarto, porque ele tem acesso a todas as mídias fora. Isso eu estou falando especificamente quando a gente entra eu já estou avançando e falando um pouco na série 13 Razões Por Quê, que trata de alguns fatores de riscos importantes, né? Estava em processo de bulimia, uso exagerado de álcool, um estupro, todos isso a gente sabe que são fatores que podem influenciar e podem levar a um quadro de depressão. E necessariamente precisam ser diagnosticados
por um profissional, né, para que não possamos correr risco, e entender também, eu acho que isso é importante, isso não é só para o adolescente, mas também em relação ao adulto, e a depressão, o doutor falou, ela pode ter vários níveis, né, mas pode ter aquele que não consegue se levantar, e umas vezes uma conduta que pode não ajudar muito é dizer, vamos lá, levanta, vamos lá, porque a pessoa não está realmente conseguindo levantar. Então, se você não está com essa disponibilidade, não está com essa possibilidade e está te forçando, isso pode provocar um certo dano. E eu acho que para a gente entender o seguinte, quem está num processo desse está em sofrimento. Então, nós temos que temos que acompanhar esse sofrimento. Está claro que aquela pessoa está em sofrimento, né? Não é uma escolha assim. E nesse processo de sofrimento, muitos desses pacientes chegam até o CVV, né? De que forma eles chegam e como que vocês conseguem ajudar essas pessoas? Bom, o CVV ele é um programa de apoio emocional que existe há 55 anos no Brasil. E hoje ele tem cerca de 70 postos, cerca de 2.200 voluntários. É um trabalho todo feito por voluntários. Por telefone, qual que é? O telefone é 141, mas o CVV não atende só por telefone. Ele atende também pelo chat da internet, ele atende por e-mail, VoIP. E uma coisa que às vezes as pessoas reclamam do congestionamento do 141. Sim. Então, no site do CVV, que é o cvv.org.br, a pessoa consegue encontrar todos os postos com os respectivos telefones também. Então, não conseguindo entrar em contato com o 141, telefona para o posto que a pessoa pode, muitas vezes, conseguir um atendimento mais rápido. E o que busca essa pessoa que certamente ainda não tem o diagnóstico, mas convive com uma depressão e não sabe, às vezes, e chega até o CVV? Como é que ele chega? O que ele demonstra? Bom, o CVV, em primeiro lugar, ele é um trabalho humanitário e essa separação é muito importante, né, o que você colocou, porque o voluntário do CVV, ele não está ali para fazer nenhum tipo de diagnóstico, de terapia, muito pelo contrário. Ele é treinado para oferecer um espaço neutro, um espaço onde a pessoa possa falar, possa desabafar. Ele é treinado para ouvir de uma maneira atenciosa, proporcionando o desabafo. Então, é isso que o CVV pode fazer e é isso que ele vem fazendo há 55 anos e que a gente percebe que em momentos de crise isso é extremamente eficaz. Poder falar de verdade, porque assim, o trabalho do CVV, ele conta com duas coisas muito importantes, o sigilo e o anonimato. Então, muitas vezes a pessoa, quando ela liga para o CVV, ela se sente mais à vontade, muitas vezes para conversar, sem aquela preocupação do julgamento do outro. Bom, como vão interpretar o que eu estou falando? Então, é a oportunidade realmente de uma maneira pontual, fazer um desabafo. A gente sabe que muitas vezes esse diagnóstico ele não é imediato, mas numa situação em que um adulto saiba desse diagnóstico, mas que não procura ajuda, qual é a saída? Como a gente consegue estimular essa pessoa a procurar essa ajuda? Bom, estamos falando do familiar, né? Sim. Um parente, marido, mulher, enfim, que está vendo que a pessoa está mal. Eu acho que a questão, ela colocou uma questão muito importante, que é a neutralidade e mais um acolhimento, né? Ele falou também na questão de que a pessoa está sofrendo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver quando tem uma pessoa próxima a gente, passando por uma depressão, ou que a gente acha que está passando por uma depressão, a gente vê que essa pessoa está sofrendo um ponto. E precisa ser acolhida, é o outro ponto importante. Então, acho que a partir do entendimento que aquela pessoa não está ali brincando, que ela está sofrendo e que ela precisa de um acolhimento, de um colo, a gente começa a procurar um caminho para poder levar para um atendimento de melhor poder. CVV inicialmente e depois psiquiatria. Psiquiatria é importante, porque a depressão verdadeira, ela vem, como eu disse, de dentro. Então, existe medicamentos. Depressão tem um lado genético, um lado
que é de mau funcionamento de metabolismo cerebral, e os remédios ajudam muito também. Há um certo preconceito em relação à idade, quando é o diagnóstico de uma pessoa chegando à terceira idade ou quando é um adolescente, ou seja, as pessoas acabam não querendo falar muito no assunto ou atribuindo a outra causa? Pode acontecer isso? De um modo geral, a gente já sabe que existe um certo preconceito em relação à questão da saúde mental, né? Por vários motivos, né? Questões culturais, questões profissionais, né? As pessoas conseguem dizer, eu fui no gastroenterologista, eu fui no endocrinologista, mas fui no psiquiatra. Mas ninguém assume que foi no psiquiatra. Porque isso também, às vezes, tem repercussões nas suas próprias carreiras. Então, essa é uma questão, os outros já veem isso de uma forma, já é um estigma. Então, essa já é uma grande barreira. Eu me lembro, né, quando trabalhando no Instituto Felipe Nel, onde eu fui chefe do ambulatório, nós montamos um núcleo de atenção ao suicídio e uma das primeiras pessoas que chegou, encaminhada de uma unidade de emergência, ela chegou e disse, olha, eu vim para cá porque me convenceram. Eu tentei o suicídio, mas eu não sou maluca. Então, tem uma barreira. Vencer essa barreira depende também muito dos profissionais que vão atender essa pessoa para fazer com que ela tenha uma adesão ao tratamento, que ela não se sinta dentro desse estigma, né? Vença isso. Mais sobre o tratamento a gente conversa agora no segundo bloco. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate com o tema depressão e suicídio. No bloco anterior, a gente já começou a falar um pouquinho sobre o tratamento. É uma doença grave, mas que bem tratada corretamente, tem cura, não é isso? De que forma? Exatamente, né? Assim, o diagnóstico tem, como o Dr. Pi falou, tem, né, os diversos casos de depressão, tem medicação específica, um apoio, né, através de uma psicoterapia é fundamental, e essa junção é importante. E imaginar o seguinte, que esse indivíduo também está dentro de uma estrutura familiar, né, uma estrutura de trabalho. Então, todo esse apoio que pode ser dado nesses espaços, ampliando as redes sociais de cada um deles, se envolvendo, se vinculando, vai ajudá-lo nesse processo. Nós sabemos que, por exemplo, né, usando alguns dados, mais de 90% dos casos de suicídio, nós encontramos um componente de depressão. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas com depressão vão fazer tentativas de suicídio. Como é que a gente consegue mensurar isso? De que forma a gente consegue saber que a pessoa que tem depressão pode optar pelo suicídio? Qual o nível de incidência em relação ao suicídio? O senhor já apontou, mas assim, é comum que uma pessoa com depressão tente várias vezes se matar e aí isso seja reincidente? Não, olha, tem vários tipos. Tem depressões que a pessoa não se suicida, até tem depressões que são tão graves que a pessoa não tem ânimo para se suicidar. E tinha uma época que a gente tinha que ter muito cuidado, porque você dava um remédio, melhorava um pouco da depressão, a pessoa ficava mais cheia de energia e tentava suicídio. Então, isso tem uma coisa que tem que ser bem vigiada também. Que é um risco, mas nem todo deprimido quer se matar, ele quer se livrar da depressão. Né? E o que importa é isso. Se você aponta um futuro para o deprimido, que o problema do deprimido é que ele muitas vezes não vê a luz no fim do túnel, né? Então, se você consegue mostrar para ele que há um futuro, que há uma possibilidade daquilo passar, daquele mal-estar que ele sente, que é terrível o mal-estar mesmo, que aquilo pode passar, dá um ânimo para a pessoa aguentar a travessia daquela situação terrível até chegar num lugar melhor mais adiante. Eu acho que essa combinação de medicação com terapia é muito mais eficaz. Houve uma época que havia uma briga entre psicólogos e psiquiatras, o psiquiatra achando que se devia só medicar, o outro achando que devia só Mas o diagnóstico não pode ser avançado, né? Ou seja, quanto mais precoce, mais a chance da gente ter um controle desse paciente. Claro, qualquer doença é assim, quanto mais cedo você começa a medicar, a gente fala de tempo mais cedo de emoção, né? Você pode curar, né? Se atende melhor. Né?
A gente tem um dado da Organização Mundial da Saúde de que as pessoas, a faixa etária que mais sofre com a questão do suicídio seria de 15 a 29 anos, né? Esse público procura ajuda como o CVV ou não? Procura sim, tem procurado bastante, e uma coisa que eu acho muito importante que os doutores falaram em relação ao fato da depressão ser uma doença, né? E que as pessoas muitas vezes sofrem com depressão e não se percebem doentes. E que bom que, de alguma maneira, o preconceito em relação a isso vem aos pouquinhos acabando, né? Porque, às vezes, as pessoas, no intuito de ajudar, elas não conseguem entender a pessoa que está sofrendo depressão como se ela estivesse realmente doente, que precisa procurar os meios adequados, um médico, né? Um psiquiatra, para buscar para poder tratar uma doença. Então, não é uma coisa que a pessoa queira, né? A parte da decisão da pessoa, eu quero levantar hoje ou eu não quero. Então, ter essa clareza, ter as informações da maneira correta para buscar a ajuda necessária é de extrema importância. Como é que agem os voluntários do CVV numa situação de risco, onde eles recebem um telefonema e esse telefonema está com uma pessoa desesperada do outro lado da linha? Bom, em primeiro lugar, até para a gente desmistificar um pouquinho o trabalho do CVV, porque o CVV ele atende todos os tipos de ligações ao mesmo tempo. Então, não são só pessoas que estão desesperadas, mas a gente pensando né? no extremo. Quando uma pessoa liga para o CVV, o que nós procuramos fazer isso, agir de uma maneira tranquila para que ela possa se colocar, para que ela possa falar, perceber que não há esse tipo de julgamento, esse tipo de filtro, e que ela se encontra num ambiente neutro. É um ambiente anonimato, né? Isso, e a gente acredita que é como se ela tirasse um pouquinho essa pressão para poder esvaziar um pouquinho, né? Agora, existem alguns procedimentos internos, claro, quando a pessoa está realmente num momento, num processo, né, de suicídio, se for um suicídio imediato. Mas, no geral, o que nós fazemos é justamente permitir esse esvaziamento. E, a partir daí, a gente percebe que, tirando aquela pressão, muitas vezes a pessoa começa a se ouvir até para buscar os caminhos certos e melhores de atendimento. Existe alguma estatística, algum dado que a senhora gostaria de divulgar para que a gente possa estimular as pessoas que precisam a procurar o CVV? Claro, é importante que as pessoas saibam que existe um trabalho onde pessoas se colocam à disposição para permitir que outras possam desabafar e que ninguém precisa ficar sozinho, né? Ninguém precisa se sentir sozinho e ninguém precisa ficar remoendo certas coisas sozinho, porque existem meios em que pessoas, o CVV ele funciona 24 horas por dia, então no momento de muita pressão a pessoa pode realmente procurar. Tem um outro elemento também que eu acho que é importante, que é o seguinte, não é só o deprimido, o que está querendo se suicidar, que procura o CVV, mas parentes, que podem ser orientados pelo CVV, né? A mãe de um garoto que está Isso é muito importante, porque o apoio familiar faz a diferença. Né? E ainda tem uma outra questão também, para a gente até perceber assim, a importância, e isso às vezes... talvez algumas pessoas que não passem por um processo de solidão não consigam entender, mas o CVV não recebe só ligações também de pessoas tristes ou deprimidas. Tem pessoas que querem compartilhar alegrias também. E aí a gente às vezes, né, puxa, mas não poderia ter falado com alguém que às vezes a pessoa se sente tão sozinha que ela quer ligar também para compartilhar alguma coisa boa que tenha acontecido com ela. Vamos falar agora sobre um cybercrime que foi alvo agora das manchetes dos jornais, né? O jogo virtual, que não é um jogo virtual, não é isso? Da Baleia Azul é apontado como inspiração para suicídio de jovens, né? Como que o senhor analisa e como que isso provoca uma discussão, por exemplo, no setor de psiquiatria? Como que isso surge dentro das redes sociais e qual o risco? Bem, o risco é altíssimo, né? Tanto que nós conseguimos levar ontem na Câmara, na Comissão de Seguridade Familiar da Câmara Federal, houve uma audiência pública e nós, né, nossa Associação Brasileira de Prevenção ao Suicídio, estivemos presentes para tratar, junto com profissionais e instituições da área de segurança, para lidar com essa questão específica. Porque tem todo o risco, né, e, além disso, penetra sem que você tenha controle algum na sua casa, nos telefones celulares, e isso tem um impacto, vai ter um impacto certamente
para aqueles jovens, principalmente jovens, porque ele atinge os jovens que estão fragilizados. Então, essa ação, como qualquer outras, e nós já trabalhamos há algum tempo em outras áreas com a Polícia Federal, especificamente na área de pedofilia, são crimes, né? São cybercrimes, e eles podem ser que ainda hoje não tenhamos, e essa é uma discussão, todos os elementos para com a implicância legal disso, né? Esse cybercrime, ele vem da Rússia, né? O autor dele está preso, mas como controlar esse tipo de informação? Então, de alguma forma, através com uma ligação junto com o Facebook, conseguiu-se colocar algumas informações que permitem que, quando um jovem esteja falando em suicídio, entra logo uma central de ajuda e que ele vai ser localizado. Porque realmente nós estamos... E os jovens estão bastante fragilizados e vulneráveis a essa situação. Então, essa é uma questão específica que é um crime, na realidade. Tem uma questão aí que é o seguinte: nem todo suicídio é de deprimidos, né? Tem suicídios dessa questão do fato do jovem ser muito vulnerável, impulsivo, muito frágil para essas coisas, é uma questão que atinge principalmente os jovens, aquela insegurança, incerteza e uma certa falta de noção do nível de perigo, do risco que está havendo, né? Brincando de se suicidar, a pessoa às vezes se suicida mesmo, sem ser deprimido. Então, essas questões de proteção do jovem, ainda mais nesse mundo que a gente está vendo agora, são fundamentais. Perfeito. No terceiro bloco a gente vai conversar mais sobre essa fragilidade, a vulnerabilidade com relação aos jovens. Vamos para o último intervalo do Rio TV Debate. Até já. Voltamos com este último bloco do Rio TV Debate discutindo depressão e suicídio. No bloco anterior a gente falava sobre essa fragilidade do adolescente. Por que o adolescente é um nicho, é uma idade, é um período que preocupa bastante os especialistas? Imaturidade. O adolescente é jovem, está em transformação, não chegou à idade adulta, é imaturo. Então, tem uma dificuldade de avaliar a realidade, riscos, perigos, o que é bom, o que é mal. Facilmente ele vai por um caminho errado, não porque ele queira ir por um caminho errado, mas simplesmente porque ele não sabe qual é o melhor caminho. Está numa fase de questionar os pais, os mais velhos. Então, muitas vezes ele se recusa a aceitar o que as pessoas mais experientes falam para eles. É uma fase que tem um lado muito positivo, que é começar a procurar a própria verdade. A gente aprende muita coisa errada na infância, né? E depois a gente é obrigado a rever todos esses conceitos que foram oferecidos para a gente, né, na infância. Então, é uma fase em que há muita dúvida, muita transformação, muita incerteza e muita falta de conhecimento do que é a vida, né, então, muito primitivo. Então, nesse sentido, o jovem fica muito fragilizado, muito vulnerável a qualquer ideia nova que surja. Patrícia, você disse que os jovens também procuram CVV, né? A gente imagina que os jovens sempre estão em grupo, ou seja, eles são solitários, eles precisam ser ouvidos. Onde é que você observa isso? Nós observamos que existe essa necessidade, né, de todos nós, mas o jovem com certeza ele está naquele momento de encontrar o seu lugar no mundo, né, de se inserir em algum grupo. E muitas vezes ele acaba até cedendo à pressão do grupo para se sentir aceito. Porque essa necessidade de ser aceito é uma necessidade de todo mundo. E mas muitas vezes eles ficam fora forte. Desse grupo e se sentem solitários. Se sentem solitários também, né? Esse desejo de pertencer a algum grupo, a pertencer a alguma coisa, isso é muito característica também do jovem, né? E a preocupação também em agradar o olhar do outro. Será que eu vou ser aceito? Não vou ser aceito? Que fragilidades eles acabam... É lógico que a gente não pode entrar em detalhes, mas assim, de uma forma geral, qual o perfil do jovem que procura o CVV e o que ele fala? Olha, os assuntos são diversos, mas o que a gente tem percebido é realmente essa necessidade de falar aquilo que está sentindo, sabendo que vai se sentir respeitado e acolhido. Seja para qualquer tipo de conversa que seja pertinente, seja por
qualquer coisa em relação a algum momento na escola, a relação com os pais, ou a namoro, ou o que quer que seja. O que a gente percebe, e isso não só do jovem, mas de todo mundo, e no jovem isso é muito intenso também, é essa necessidade de falar sem que alguém tente dar um conselho ou dizer que está certo ou errado, sem tentar mostrar um caminho, pura e simplesmente acolher. A gente percebe que isso faz muita diferença. Um jovem deprimido, a gente observa que ele até consegue superar a barreira e fazer uma terapia. Agora, o pai leva um psiquiatra? É difícil isso, admitir que um jovem vá a um psiquiatra? A ideia de que, olha, ainda é muito jovem, a gente vai tentar outra alternativa, isso é perigoso em protelar essa busca de ajuda, doutor? Com certeza, né? Convencer também a família de que... Porque a família está preocupada quando ela percebe alguma coisa, né? Acho que é importante, nesse âmbito da família, também entender o seguinte: quem é que pode melhor ter acesso a esse jovem? Às vezes não é o pai, às vezes não é a mãe, às vezes pode ser uma tia, um primo, um amigo. Com quem que ele pode se abrir mais? Né? Com quem que pode quebrar algumas barreiras e fazer com que ele procure, na realidade, acho que a Patrícia falou muito bem assim, não o julgue, porque o julgamento afasta logo de qualquer aproximação, mas consiga dizer, você está sofrendo e tem possibilidades de reduzir esse seu sofrimento se você fizer um tratamento, e que um tratamento que vai ser positivo e que não vai ser também para a vida inteira. Acho que o doutor Pi falou uma coisa que eu acho importante, assim, em relação, né, o jovem está no processo de mudança, esses processos todos que ele levantou, como ele afirmou, são positivos, porque estão nesse processo de autonomia, de independência. E também, para a gente ficar tranquilo, em relação à questão do suicídio, o suicídio é raro. Tá? A depressão, ela tem maior frequência, mas o suicídio é um acontecimento raro. Nós estamos falando ainda de um acontecimento, do ponto de vista epidemiológico, raro. Claro que o que a gente observa é uma tendência maior na população jovem, porque ainda continua tendo uma taxa alta na população idosa. Hoje e foi há 100 anos atrás. Muitas vezes nem é percebido, não é isso? Às vezes as que é o pessoas problema. largam de mão e acham que o idoso está num ritmo dele, mas ele está com depressão. Ele está com depressão, e tem vários motivos, né? Você perde os seus laços de trabalho, e isso é importante, porque a gente sabe que no ambiente de trabalho você tem várias relações, quando a pessoa se aposenta, perde. Às vezes, o casamento por uma questão de morte. Exatamente, né? Vai diminuindo toda a sua rede, tem alguma fragilidade física provocada pela própria idade, então menos motilidade, menos flexibilidade, menos movimentação. Então, esses fatores, sem dúvida, eles acabam influenciando. Agora, ainda aproveitando essa oportunidade em relação à questão do CVV, que eu acho que a gente tem conversado sobre isso, o CVV, quando ele introduziu o chat, e que é um modelo que foi utilizado pelos centros de crise nos Estados Unidos, ele permitiu que o jovem que usa uma outra comunicação chegasse e se aproximasse. Então, tem taxas bastante altas. É uma boa ferramenta. É uma excelente ferramenta, porque não é mais nem o telefone que existia, nem o celular, né? Então, é um outro acesso, que é o acesso com que o jovem se comunica. É assim que o jovem se comunica, né? Eles estão sempre teclando. Sim. O celular hoje, a gente até brinca, né? Até fala, porque na verdade o jovem, ele não se comunica. Não falam mais, eles utilizam muito, mas não falam. Então, eu acho que é importante conseguir se comunicar através dos mecanismos que ele entende de comunicação e que ele está utilizando. Então, esse é o grande recurso da internet. Mesmo que a depressão não seja crônica, ela continua sendo um fantasma que fica ali na moita, à espera de algum momento para despertar? Pode ser, quer dizer, a pessoa que já teve uma depressão é muito mais sujeita a ter outra, mas por outro lado também ela já identifica melhor, já sabe que precisa tratar e já sabe que o tratamento é eficaz. Então isso é uma vantagem, né? Agora, eu acho que tinha uma coisa que eu queria falar nessa questão. CVV é um nome fantasticamente bom,
centro de valorização da vida. E eu acho que a gente falou pouco, é algo que ele levantou, que é a questão do idoso. Sim. Os idosos realmente precisam muito desse amparo, dessa ajuda, porque estão numa situação de decadência, de sofrimento, então tem que revalorizar a vida do idoso, porque muitos idosos abandonam a vida. Não é que eles se suicidem, mas eles se deixam morrer. E as pessoas que estão ao redor não conseguem identificar isso com tanta clareza. Pois tem uma outra questão que é importante também, que na família bem orientada se escolhe um interlocutor para aquele que está doente. Aquele interlocutor, que é a pessoa que tem mais acesso, que tem mais facilidade, que é mais gostado pelo doente, né? E aquele interlocutor se prepara para dar uma atenção especial à pessoa que está precisando de ajuda. Atenção, carinho, amparo, são muito importantes como elementos para ajudar as pessoas deprimidas a reconstruírem a sua vida emocional. Patrícia, se você pudesse fazer um perfil das pessoas que procuram, no caso, o CVV, como que você conseguiria traçar esse perfil? Nós não temos essa identificação de perfil. Todos os tipos de assuntos, todos os tipos de pessoas e de todas as idades ligam para o CVV, né? O que nós temos de maneira muito clara é que falar, a necessidade de falar e a necessidade de ser ouvido, isso pertence ao ser humano. E o que a gente percebe é que cada vez mais as pessoas têm sentido essa necessidade de terem espaços para poderem falar aquilo que elas sentem de verdade. Então, de alguma maneira, os assuntos são muito variados, né? Mas o CVV ele adotou uma linguagem de sentimentos e os sentimentos são universais, né? Todos nós sentimos amor, tristeza, enfim, e o CVV, ele dentro dessa linguagem é justamente para permitir que a pessoa possa colocar aquilo que ela está sentindo e trazer esse esvaziamento. Qual é o procedimento que deve seguir o voluntário que está ali para o atendimento? Eu acho que ele é treinado, ele passa por um treinamento entre 9 e 12 semanas justamente para desenvolver essa escuta, para aprender a ter essa tranquilidade e acolhimento, principalmente entendendo o porquê de não julgar e de não aconselhar, né? Isso para a gente é fundamental. Ele não pode interferir, é isso? Ele não interfere, porque o objetivo é realmente criar apenas um espaço para acolhimento. E a partir daí a gente entende que o fato da pessoa muitas vezes começar a falar, ela mesma começa a trazer, porque até para falar a pessoa precisa se organizar de alguma maneira, né? Então muitas vezes ela começa a se ouvir e a partir dali ela toma as próprias decisões. Sejam elas quais forem, e o nosso papel é respeitar isso. E qual que é a sensação de poder ajudar e ver que vocês prestaram um bom serviço e conseguiram fazer com que esse paciente fosse ouvido e melhorasse seu estado físico? Qual que é esse retorno para vocês? Olha, quando a gente percebe, né, que uma pessoa, ao final de uma ligação, é capaz de verbalizar isso, né, o quanto ela percebe realmente, se sente mais aliviada, não tenha dúvidas, para a gente é um presente muito grande. Quando começaram o CVV, uma pessoa disse, se em toda a sua história o CVV puder salvar pelo menos uma vida, o trabalho já vai estar justificado. Então, para a gente é muito gratificante, apesar da gente não ter esse tipo de controle, né? O nosso controle é um controle estatístico, é um controle de saber quantas ligações o CVV faz por ano. Hoje, fechamos 2006 com cerca de 1.200.000 ligações. Então, essa é a nossa preocupação, mas nós não temos a preocupação, por exemplo, de saber se ligam mais homens ou mulheres, jovens ou idosos. O objetivo é que seja um trabalho aberto para toda e qualquer pessoa que queira ligar. Até porque é importante manter a privacidade da pessoa, né? Sigilo, né? Isso é fundamental. Tu quer saber se que idade tem, se é homem, se é mulher. Vamos fazer uma rodada, então, de considerações finais? Senhor, por favor. Obrigado. Eu acho importante que nós hoje podemos falar sobre esses temas, que eram, né, cheios de mitos, cheios de tabus. Eu me lembro que hoje de manhã me mandaram uma manchete de um jornal, um colega que trabalha no Nordeste, e disse, Felipe, você acha que essa manchete tem que conversar com a diretoria do jornal, está boa? E a manchete era, fala-se cada vez mais em suicídio. Eu disse, olha,
nós realmente estamos falando mais, nós estamos podendo falar mais. Há 20 anos atrás nós não poderíamos, haviam regras muito rígidas em relação ao tema, sabemos como falar, sabemos, e isso é importante porque hoje já temos também vários manuais, então hoje nós podemos estar lidando com o tema de uma forma, né, num debate dessa forma. Eu acho que isso é bastante útil para a sociedade. E eu acho, e isso está dentro de uma das diretrizes da Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio, né? Passar o apoio de toda a mídia, de toda a sociedade para poder debater o tema, tirar os mitos, diminuir os tabus, que não são apenas entre a sociedade, também entre os profissionais de saúde. É muito grande. Doutor, sua conclusão. Olha, essa questão de falar sobre o suicídio é muito importante, sim, né, porque é o ponto de partida para a pessoa ter uma possibilidade de se tratar. E eu acho que o CVV, por exemplo, é fundamental, é o primeiro degrau na escala de tratamento, né? CVV para psiquiatria, mas o CVV é uma porta que se abre com muita facilidade, que está lá muito disponível. A outra questão é a seguinte, e se falar com muito cuidado, porque a divulgação do suicídio é proibida, é perigosíssima, porque as pessoas, às vezes, principalmente pessoas que estão muito inseguras, imaturas, têm uma tendência a copiar, a imitar os outros. Então, se começa a falar suicidou, não sei o quê, isso induz a pessoa a pensar, será que isso não é o que eu deveria fazer? Eu me lembro quando eu trabalhei no Miguel Couto, pronto-socorro, em 1962, 63, aconteceu o suicídio da Marilyn Monroe, que foi muito divulgado. E nessa época, a gente no Miguel Couto separou um leito na enfermaria do pronto-socorro feminino, que a gente chamou leito Marilyn Monroe. Volta e meia, tinha uma moça que tentava o suicídio. Quer dizer, houve um surto de tentativas de suicídio desencadeado pela notícia que uma grande atriz tinha se suicidado. Isso, então, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado nessa questão de preservar essa divulgação do suicídio. Perfeito. Patrícia. Bom, nós entendemos, como sempre falamos, que prevenção se faz com informação, né? Então, a gente não tem como combater, digamos assim, uma coisa que a gente não conhece. Eu acho que todo esse espaço para se trazer esse assunto à tona, para se acabar com esse tabu, trazendo esclarecimento de verdade. Quantas pessoas talvez estejam passando por um momento de depressão e nem se percebam depressivas, quantas pessoas ao lado da gente, às vezes a gente não percebe por desconhecimento. Então, eu acho que toda essa discussão, sendo séria, sendo responsável, da maneira, inclusive, como a própria Organização Mundial da Saúde tão bem orienta, né? Como o Dr. Carlos Felipe falou, existem hoje vários manuais, seja para os médicos, para a imprensa, formas de ajudar. No site do CVV nós temos uma cartilha chamada Falando Abertamente sobre o Suicídio, onde também existem algumas orientações para os familiares, para os amigos. Então, toda forma de informação de maneira correta, nós entendemos que é muito válida. E poder discutir isso claramente, levando isso da melhor forma, né, a gente entende que só tende a acrescentar. E lembrando mais uma vez o site do CVV, que é o www.cvv.org.br, porque ali tem várias informações, tipos de atendimento, até para as pessoas que querem se tornar voluntárias também do CVV, como elas podem fazer para se tornar voluntárias, os postos, os locais de atendimento, contatos pelo chat, enfim, o telefone que é o 141. Então, existem muitas informações ali abertas a todos. Muito obrigado pela presença de todos vocês e o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.